1 Coríntios capítulo de número 3, quem achou diga amém. Versículo de número 1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros dos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: amadureça para você não me atrapalhar. Diga isso para ela mais uma vez: amadureça para você não me atrapalhar. Glória a Deus, pode se assentar aí. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos coríntios, aos homens, ao povo, à igreja de Corinto, estabelecida em Corinto. Esse apóstolo Paulo, Verônica, quem foi esse apóstolo Paulo? Esse apóstolo Paulo, ele vai aparecer nas escrituras a partir do capítulo de número 9 do livro de Atos. Livro de Atos, capítulo de número 9, vai vir nos trazendo a conversão de Saulo. Até então, no capítulo de número 9 do livro de Atos, esse Paulo era chamado de Saulo. Não porque Deus havia trocado o seu nome de Saulo para Paulo, mas era como ele era conhecido. E o capítulo de número 9 vai nos mostrar a sua conversão. Por quê? Porque Saulo, ele era um dos maiores perseguidores da igreja, um dos maiores perseguidores dos cristãos. E aqui no capítulo de número 9 vai nos dizer que esse Saulo agora, ele está furioso. Esse Saulo agora, ele está com sangue nos olhos. Esse Saulo agora, ele está pronto para perseguir. Esse Saulo, ele está pronto para poder matar. Ele está dizendo: eu vou a Damasco, e lá em Damasco, quando eu chegar lá, eu vou aniquilar os cristãos, eu vou matar os cristãos. Ele está respirando raiva, ele está respirando ódio, ele está respirando, aleluia, ameaças contra os cristãos. E a Bíblia diz que no capítulo de número 9, este Saulo agora, ele vai ir atrás de cartas de liberação, cartas de acesso para que ele pudesse entrar em Damasco e fazer aquilo que ele gostaria de fazer. O que me chama a atenção aqui no texto é que ele consegue as cartas que ele queria. Ele vai atrás das cartas de acesso, a liberação que ele queria, e ele consegue esse acesso que ele queria. Ele consegue a liberação que ele precisava. Só que a Bíblia vai nos dizer, e eu amo isso daqui, que ele até consegue liberação na terra, mas quando você vai ver, no céu havia uma barreira para Saulo. Porque tem gente que a gente olha e pensa: será que ninguém vai parar? Quando eu vi que Paulo conseguiu as cartas que ele queria, eu perguntei para o texto: mas será que ninguém vai parar esse Saulo? Será que ninguém iria parar ele? Será que ninguém na terra iria parar ele? Será que ninguém na terra iria dar limite para ele? E aí Deus disse para mim, através deste texto, através da revelação, o Senhor disse para mim: existem pessoas que parece que eu estou dando corda, mas é porque eu mesmo vou resolver. Tem gente que parece que Deus está dando corda, mas é porque Ele mesmo vai resolver. E aí você talvez entrou aqui e esteja pensando: alguém parece que está tendo corda de Deus, parece que Deus não para fulano, parece que Deus não para ciclano, parece que Deus não para o meu esposo, parece que Deus não para o meu vô, não para minha avó, não para o meu tio, não para meu filho. O Senhor
Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, é porque tem gente que quem vai parar pessoalmente vai ser eu. É o Senhor que estava indo resolver com Saulo. A Bíblia diz que no caminho indo para Damasco, no meio do caminho ele vai ver um grande clarão, uma luz muito reluzente, um clarão terrível a ponto dele cair da onde ele estava. E o texto não diz que Saulo cai de cavalo nenhum. O texto diz que Saulo apenas cai, e ele vai cair com o rosto em terra. Quando ele cai com o rosto em terra, ele vai ouvir uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai ouvir essa voz e ele vai dizer: Senhor. Quem é Senhor? Senhor com S maiúsculo, ou seja, ele sabe que essa voz não é de ninguém da terra. Ele sabe que essa voz não é de ninguém familiarizado com ele. Ele sabe que essa voz é de um Senhor. E ele vai dizer: Senhor, Senhor, quem és, Senhor? O Senhor vai dizer para ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ou seja, o próprio Deus estava indo resolver pessoalmente com Saulo as ameaças que ele estava fazendo. Quando Deus vai dizer para Saulo: Saulo, eu sou o Senhor a quem tu persegue, o Senhor estava dizendo para Saulo: Saulo, tu pensa que está perseguindo os meus, mas você está me perseguindo. Tu pensa que está perseguindo a minha igreja, mas você está me perseguindo. Tu pensa que está perseguindo, oh aleluia, alguém, mas você está me perseguindo. Tem gente que entrou aqui e o Senhor está dizendo: descansa o teu coração, descansa o teu coração, descansa o teu coração, porque eu mesmo vou resolver as ameaças contra ti. Tem gente que pensa que está perseguindo alguém, mas está perseguindo é o Senhor. Tem gente que pensa que está perseguindo uma pessoa, mas na verdade está perseguindo o Senhor. Tu não persegue Saulo. Você não persegue quem você pensa que está perseguindo. Você está perseguindo a mim. Eu sou o Senhor, aquele a quem tu persegues. Tu está perseguindo é a mim. E eu gosto disso aqui porque Deus sabe dar limite para quem não conhece de limite. Deus sabe dar limite para quem não tem limite. E Deus está dizendo: Saulo, Saulo, eu vou te ensinar o que é ter limite. Porque tu saiu de casa dizendo: eu vou lá e vou arrebentar com tudo. Não vai não, no meio do caminho tu vai me encontrar. E eu já quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Alguém pensa que está sem freio, mas o Senhor está dizendo: eu vou te encontrar com alguém no caminho e vou dar limite para esse alguém. Um encontro com Deus basta. O encontro com Ele basta. Saulo, Saulo, eu sou o Senhor, aquele a quem tu persegues. E ele cai por terra, cai em terra. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai ser guiado para a casa de Judas, que é na rua direita. E eu amo isso daqui, porque quando ele é guiado para a casa de Judas, o Senhor está indo em Ananias, um homem chamado Ananias, e está dizendo para Ananias: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá existe um homem que está orando, e esse homem é Saulo. Ananias vai assustar, ele vai dizer: Senhor, eu tenho ouvido falar muito sobre ele, e a fama que eu tenho ouvido dele não é uma fama boa. O que eu tenho ouvido dele não é algo muito bom. Ele é perseguidor. Ele persegue os cristãos. Como que eu vou lá? Como que eu vou acreditar que esse homem está lá orando? Se as últimas notícias que eu tive dele é que ele saiu daqui para arrebentar com a boca do balão. E aí Deus vai dizer para ele: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe o que Deus estava dizendo para Ananias? Ananias, você está desatualizado, porque eu já tive um encontro com ele. E quem tem um encontro comigo não fica a mesma coisa, irmão. Um encontro de verdade com Deus é o suficiente para alguém mudar a identidade. Um encontro com Deus é suficiente para alguém mudar a identidade. Alguém está olhando e está dizendo: eu conheço a fama dele. Mas o Senhor está dizendo: você está desatualizado, porque a fama dele para mim é de vaso. Oh, glória!
você é perseguidor, mas para mim já virou vaso e tu não está sabendo. Para você é perseguidor, mas para mim eu já tive um encontro com ele e eu vou transformar ele em um missionário. Paulo vai virar um missionário nas mãos de Deus. Apóstolo Paulo. E eu amo isso daqui, porque agora ele vai sair para pregar o evangelho, para expandir o evangelho, expandir a palavra. E o que me chama a atenção é que agora, na sua segunda viagem missionária, na primeira vez que Paulo vai a Corinto, a Bíblia vai dizer que ele estabelece uma igreja lá em Corinto. A igreja que Paulo estabelece em Corinto, na cidade de Corinto, foi uma direção que Deus havia dado a ele. Isso aqui me chama a atenção, porque quando você vai estudar sobre a cidade de Corinto, você vai ver que essa cidade aqui é uma cidade complicadíssima. A cidade de Corinto é uma cidade promíscua. A cidade de Corinto é uma cidade depravada. A cidade de Corinto, quem olha para ela, é uma das piores cidades daquela região. Não havia lógica, talvez natural, para alguém olhar e dizer: vai abrir uma igreja logo em Corinto, com esse contexto difícil, com esse contexto complicado, com o povo que tem lá. O povo está entregue a práticas sexuais, o povo está entregue à prostituição. O povo de Corinto é um povo difícil, é um povo mundano, muito mundano. Não tem como abrir uma igreja em Corinto e dar certo. Mas eu amo isso daqui, porque o nosso Deus, Ele aposta em quem ninguém aposta. Ele aposta em quem ninguém aposta. Ele acredita em quem ninguém acredita. Alguém olha e vê um povo complicado, Deus olha e vê uma igreja para se levantar. Alguém olha e vê um povo difícil, Deus olha e vê uma igreja para se levantar. Alguém olha e pensa: não vai dar certo, Deus olha e diz: eu vou investir porque eu acredito em Corinto. Oh glória! Paulo vai ser enviado à cidade de Corinto e ele passa 1 ano e 6 meses lá, 18 meses em Corinto. Estabelece a igreja nasce em Corinto. E agora, quando Paulo volta para Éfeso, ele vai receber uma notícia. Que notícia é essa? Como estava a igreja de Corinto, a igreja que ele havia deixado lá. Como estava o andamento da igreja, trazendo para os nossos dias, como estava a expansão da igreja. Paulo vai receber a notícia de como estava o andamento e o crescimento da igreja. E é interessante porque ele começa essa carta dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E eu amo isso daqui, porque quando Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, ele não está dizendo que ele é apóstolo para se reafirmar, auto-reafirmar. Não é uma autoafirmação para poder dizer eu sou para alguém. Não. Quando Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo, era independente de como o povo o enxergava, ele sabia quem ele era. Porque Paulo estava com essa dificuldade quanto aos irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto, alguns da igreja, não reconheciam Paulo como apóstolo, mas ele sabia quem ele era. Alguns não reconheciam que Deus havia o chamado, mas ele sabia quem ele era. Alguns não davam crédito para ele, mas ele sabia quem ele era. E quando ele vai falar dele, ele vai dizer: eu sei quem eu sou para Cristo. Não me importa quem eu sou para vocês. Agora de Cristo eu sou apóstolo. E eu quero já dizer para você, oh meu Deus do céu, que talvez entrou aqui sendo interrogado por algumas pessoas acerca da tua identidade. O Senhor está dizendo: quem é maduro sabe quem é, independente das especulações de alguém. O maduro tem a identidade firmada, independente de como está a especulação do povo.
não. O povo pode especular, mas será que Deus chamou? Mas será que é? Mas será que Deus deu alguma coisa? Mas será que Deus vai usar? Meu irmão, não importa como você me enxerga, o que importa é que eu olho para mim e eu vejo como um chamado de Deus. Eu sou o apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo. E ele vai escrever para a igreja que está em Corinto. Por que, Verônica? Porque chegou informação para ele em Éfeso, da família de uma irmã chamada Chloe, que a igreja não estava andando muito bem. Vale ressaltar que Paulo, antes de corrigir a igreja acerca da maturidade da igreja, Paulo vai falar acerca das qualidades da igreja. Paulo vai dizer assim: olha, vocês são chamados para ser santos. Vocês são um povo separado, e eu sei que vocês são um povo separado. Eu reconheço isso. Sou pastor desta igreja, eu fundei esta igreja. Vocês têm tudo quanto é tipo de dom, repletos de dom. Tudo quanto é tipo de dom tem aí. Aí tem tudo. Se eu precisar de alguém para cantar, aí tem. Se eu precisar de alguém para pregar, aí tem. Se eu precisar de alguém de dom de cura, aí tem também. Se eu precisar de alguém que tem dom de maravilhas, aí também vai ter. Se eu precisar de alguém que tenha o ministério da reconciliação, aí também tem. Aí não tem falta de nada. Vocês são maravilhosos. Só que vocês estão precisando de um direcionamento. Vocês estão precisando de um toque, porque alguns da família de Chloe já me disse que as coisas aí não estão andando muito bem. Eu já fiquei sabendo que entre vocês há divisões. Eu já fiquei sabendo que entre vocês há problemas. Eu já fiquei sabendo que entre vocês há falta de maturidade. Isso aqui me chamou a atenção, porque quando Paulo vai dizer quem havia dado a informação para ele, Paulo é muito maduro para poder dar o nome de quem levou o problema. E eu amei isso daqui, porque Paulo poderia dizer: me disseram que a igreja não anda bem, me disseram que a igreja é problemática, me disseram, me contaram, me falaram. Mas Paulo vai dizer: quem falou para mim é os da família da irmã Chloe, tá? Quem chegou falando para mim é da família da irmã Chloe. Qualquer coisa vocês reclamam com ela, porque a irmã Chloe já está sabendo que eu vou usar o nome dela. E eu amei isso daqui, porque tem tanto maturidade do Paulo que dá o nome de quem levou o problema, como tem maturidade de quem levou o problema para ele. É como se a irmã Chloe e a família dela dissesse: pode usar o meu nome, porque eu garanto naquilo que eu falei. Porque o imaturo não leva com o imaturo, ele leva conversa sem dar nome. Agora o maduro não. O maduro vai dizer: quem falou foi fulano, quem falou foi Beltrano, quem apontou foi fulano. Tem que dar nome. Porque chegar no pastor e falar: ah, porque disseram quem? Dá nome. Ah, pastor, porque estão reclamando da igreja. Quem é que está reclamando? Dá nome. A gente corta a imaturidade quando manda dar nome. Quem é que falou? Quem falou foi fulano. Então chama lá fulano para vir aqui poder falar, ser testemunha. Porque quem falou tem que dar nome. Trazer o problema é muito fácil. Agora você precisa trazer o problema e dar teu nome, dá o nome. Me falaram, me disseram, me contaram. Isso aqui não funciona. Paulo ele já vem dizendo: ó, quem trouxe o problema para mim é os da família de Chloe, tá? E aí parece que os da família de Chloe são fofoqueiros, mas não são não, eles são zelosos com a obra do Senhor. Eles são zelosos, é gente que está vendo coisa errada e está dizendo: isso aqui não pode continuar, vamos mandar uma carta para Paulo vir aqui resolver esse problema. Eu estou vendo problema, isso aqui não pode continuar, vamos mandar uma carta para ele, vamos lá, vamos atrás dele, vamos fazer alguma coisa, porque isso aqui não pode continuar. É os da família de Chloe, eles são zelosos com a obra de Deus. Sabe por quê? Eles acreditam, essa igreja tem tudo para dar certo, mas tem que ter algumas coisas que precisam ser ajustadas. E aí Paulo agora vai vir tratando do problema da igreja, depois de falar todas as qualidades dessa igreja. Vocês são bons, vocês são maravilhosos, vocês têm dom, vocês são usados, vocês foram chamados para ser separados. Mas eu fiquei sabendo pela irmã Chloe e o povo da família dela que está tendo divisão nessa igreja. Primeira característica de imaturidade é a divisão no meio da igreja.
Paulo vai apontar isso. Primeiro problema, aí nessa igreja tem um povo que está levantando bandeira, e está levantando bandeira errada. Como assim? Um está gritando que é de Paulo, outro está gritando que é de Apolo, outros estão gritando que é de Cefas e Pedro, que é a mesma coisa, e outros estão gritando que é de Cristo. Você já vai vendo aí a imaturidade. Por quê? Porque uma igreja que era para andar unida, por causa da imaturidade, está tendo divisão. E aí Paulo agora vai escrever para eles, e ele vai dizer assim, ó: eu rogo-vos, irmãos meus, no nome de Jesus. Eu amo isso daqui, porque ele não está dizendo eu rogo no meu nome, ele está dizendo eu rogo em nome de Jesus. Para quê? Para que vocês acabem com essa divisão. E quando você vai ver, oh aleluia, o termo divisão no grego quer dizer cisma, e esse cisma tem o significado de quê? Rasgar o tecido. É como se Paulo dissesse: quem está dividindo a igreja está rasgando um tecido que era para estar inteiro, e eu não vou admitir isso. Eu rogo-vos, irmãos meus, que vocês não rasguem o tecido. Quem está rasgando o tecido, Verônica? Os imaturos da igreja estão rasgando o tecido, porque toda vez que eu levanto uma bandeira, eu rasgo o tecido. Mas eu quero crer que nessa noite tem gente que foi levantada como costureiro espiritual, porque enquanto tem gente que rasga, vai ter gente para poder costurar. Enquanto os imaturos rasgam o tecido, tem gente que vem costurando o tecido. Enquanto os imaturos dividem o tecido, os maduros costuram o tecido. Nós não temos uma tesoura na mão, nós temos uma agulha espiritual. Nós não temos uma tesoura na mão, nós temos uma agulha espiritual. Quem quiser dividir, vai dividir. Eu fui chamado para costurar, porque eu já entendi que eu preciso ter maturidade. O imaturo rasga. Eu não estou dizendo a igreja de modo geral. A igreja de modo geral, a igreja do Senhor, a igreja sem placa. A igreja hoje está sofrendo com isso. O quê? As pessoas que dividem, rasga o tecido, e a igreja está ficando rasgada. Um divide, um outro rasga, e ao invés de vir alguém para costurar, está vindo alguém que está rasgando mais ainda. Eu sou de Paulo. Aí levanta o outro a mão: mas eu sou de Apolo. Aí o outro levanta a mão: mas eu sou de Cefas. E o outro levanta a mão: mas eu sou de Cristo. E esses são os piores, porque tem gente dizendo eu sou de Paulo, e quando o povo de Paulo falar de Apolo falar alguma coisa, eu não vou nem dar confiança, porque eu sou de Paulo. Aí vai o povo de Apolo para poder ter oportunidade. O povo de Apolo está tendo oportunidade, o povo de Cefas não quer nem dar glória, porque quem está falando é o povo de Apolo. Aí o povo que é de Cristo está tendo oportunidade. Tem alguém dizendo não, a gente não vai dar glória para eles não, porque eles são de Cristo. Está levantando bandeira de homens. Aí Paulo vai vir corrigindo e dizendo: eu não sou nada, Paulo não sou nada, Apolo também não é nada, Cefas também não é nada. Nós estamos aqui por causa de Cristo, por causa do Senhor. É interessante porque você vê que Paulo, ele não quer glória para si. Se ele quisesse, ele poderia poupar o povo que está levantando bandeira para ele, dizendo: ó, eu sou de Paulo, tá? Mas quando ele vem corrigindo, ele vai vir corrigindo e dizendo: não quero nem que ninguém levanta nem bandeira para mim, nem para outro, nem para mim. Eu sou de Paulo. Quem está levantando a bandeira dizendo eu sou de Paulo? Quem acompanhou desde a fundação da igreja. Eu sou de Paulo, eu estou com ele desde o início. Aí vem os de Apolo: eu sou de Apolo. Quem é os de Apolo, Verônica? É o povo estudado, o povo entendido, o povo letrado, o povo eloquente. Eles são de Apolo, os filósofos, os que entendem do negócio. Eu sou de Apolo. Aí agora vem os de Pedro, os de Cefas. Eu sou de Cefas. Quem são esses? É os que guardam a lei, maximiza a lei e menospreza a graça. Esses são os de Cefas. Eu sou de Cefas. Aí tem os que vêm dizendo: mas eu sou de Cristo.
E esses eu sou de Cristo é pior. Sabe por quê, pastor? Porque eles não respeitam liderança nenhuma. Eles estão na igreja que Paulo fundou e eles estão dizendo assim, ó: eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, eu não preciso ter pastor, não respeito ninguém. Isso aqui é sintoma de imaturidade. Gente que não quer andar debaixo da direção de ninguém, porque meu pastor é Jesus. Não, meu filho, Deus instituiu o pastor na terra e tem que respeitar o pastor que Deus levantou. Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo. E Paulo está dizendo, nós somos um corpo só. Nem eu não sou nada, nem ele é nada. Até porque eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, eu posso plantar, o outro pode vir regar, mas se Deus não quiser que cresça, não adianta plantar e regar. O que dá diferença é quem está dando crescimento, é quem está expandindo o negócio. É para eles que você tem que levantar a bandeira, é para ele. E ele fica corrigindo a igreja, ele vem corrigindo a igreja, até que chega no capítulo de número 3, que é o capítulo que nós lemos. E aí Paulo agora está com um pesar no coração, mais ainda. Ele vai dizer, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas eu tive que falar a vocês como carnais. Porque vocês ainda são meninos, são bebês, original. Vocês são bebês, criança, neném de colo. Por isso que eu não pude falar com vocês a espirituais. E por causa disso, eu precisei dar leite para vocês. Eu não pude dar uma carne sólida. Eu tive que dar leite, porque leite é o que vocês suportam. Leite é o que vocês aguentam. Por quê? Por causa da imaturidade. Tudo isso que os irmãos da igreja, da casa de Chloe, disse para mim que está acontecendo aí em Corinto, é fruto da imaturidade de vocês. E enquanto vocês forem imaturos, vocês vão ficar bebendo leitinho a vida inteira. O que Paulo está dizendo é, vocês não mudam de nível. E eu amei isso aqui me chamou a atenção, porque no capítulo de número 1, Paulo vai dizer o quê? Que essa igreja é repleta de dons. Ou seja, tem um povo lá que está sendo usado para dons de maravilhas e curas. Tem um povo lá que fala em língua estranha. Tem um povo lá que interpreta a língua estranha. Tem um povo em Corinto que marcha no mistério. Tem um povo lá em Corinto que prega, que é uma beleza. Tem um povo em Corinto que quando canta, oh meu Deus do céu, a manifestação do Espírito de Deus. Mas Paulo vai olhar para esse povo e vai dizer, vocês são imaturos. E aí parece que dá um choque, né? Porque se Deus faz tudo isso, como que faz tudo isso com gente imatura? É porque dom não quer dizer nada a ver com maturidade. Tem gente que tem dom, mas não tem maturidade. Tem gente que tem dom, mas é carnal. Tem gente que fala em línguas, mas é carnal. É a gente que colocou. Quanto mais em línguas fala, mais espiritual é. Aí Paulo vem dizendo, não, vocês são bebê, vocês são menino, tá bebendo leite. Vocês estão bebendo leite. Eu tive que dar leite para vocês, porque vocês ainda eram bebês. Versículo de número 1. Quando chega no versículo de número 3, aí ele vai falando, lá eu não podia, nesse tempo lá de trás, quando a igreja foi fundada, eu não podia alimentar vocês com carne sólida. E agora, eu ainda continuo não podendo alimentar vocês com carne sólida. Vocês ainda estão na fase do leite. E é isso que está deixando Paulo intrigado. É como se Paulo dissesse assim, passou o tempo e vocês não cresceram. Passou o tempo e vocês continuam imaturos. Passou o tempo e vocês ainda continuam na imaturidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Já era para vocês estar muito mais longe do que vocês estão, mas vocês continuam bebendo o mesmo tipo de comida, porque vocês não suportam um alimento mais sólido. Irmão, Paulo está botando para quebrar. Ele está dizendo, eu queria dar uma comida mais sólida, mas eu não pude. Por quê? Porque ele não tinha? Não, porque eles não iam aguentar. E comida sólida para quem não tem suporte para receber, para quem não tem estrutura para receber, faz mal, dá má digestão. Come, engole, mas depois vomita.
desculpa o termo, come, engole, mas depois vomita. A igreja tinha muita palavra, mas muita palavra não quer dizer que a igreja é madura. A gente vê que a igreja é madura não é quando tem muita palavra, não é quando tem muita palavra pregada, é quando tem muita palavra vivida. O que Paulo está dizendo é: não falta palavra pregada, mas vocês precisam viver a palavra que está sendo pregada aí. Para quê? Para mudar de nível. Ele está querendo mudar de nível. Só que quando eu olhei para esse texto, eu fiquei me perguntando assim. Eu falei, gente, não é possível. Será que não tem ninguém maduro lá em Corinto? Será que a igreja é toda imatura? E aí Deus disse para mim, não. Tem gente madura lá. Inclusive, quem está maduro está sofrendo por causa dos imaturos. E um exemplo dos maduros é os irmãos da família de Chloe. Se eles estão reclamando é porque eles já adquiriram uma maturidade e eles sabem, dava pra gente estar mais avançado. E aí pensa comigo, se nesse ambiente não há só gente imatura, tem gente maduro também, o problema é que os imaturos estão sofrendo, os maduros estão sofrendo por causa da imaturidade dos outros. Um exemplo, como o corpo funciona de um jeito só, nós somos um corpo. Esse um corpo precisa comer um único alimento. Só que se eu não suporto um alimento sólido, eu sou obrigado a comer um alimento mais leve. Então vamos lá, um exemplo. A Isabelle está aqui. Nós temos a Isabelle e o Pedro. E tem uma feijoada e um leite para poder dar. Só que eu posso dar um alimento só. Eu só posso dar ou feijoada ou leite para os dois. O que eu vou ter que dar? Eu vou ter que dar leite. Por quê? Porque feijoada o Pedro não suporta. Mas leite dá tanto para o Pedro como para a Isabelle. E aí o que vai acontecer, Verônica? O que vai acontecer é que o Pedro vai sair daqui saciado, mas a Isabelle vai sair daqui sentindo falta de alguma coisa. Parece que eu vejo a Isabelle assim, meu Deus, dava para poder me alimentar melhor, mas tem que acompanhar o Pedro que está na fase do leitinho. Verônica, eu não estou entendendo. A verdade é que tem gente imatura atrapalhando os maduros de comer um alimento mais sólido. Aí enquanto tem gente saindo dizendo, meu Deus, que comida boa, tem alguém dizendo, dava para a gente comer um pouco melhor, dava para ter aprofundado mais, mas tem gente que não está acompanhando o nível. E aí Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer, eu estou nivelando a minha igreja. Como assim, Verônica? Eu estou nivelando a minha igreja. Eu estou nivelando como? É os maduros descendo no nível do imaturo? Não, é o imaturo subindo para o nível dos maduros para a comida mudar. Meus irmãos, o alimento que é servido aqui não é diferente do alimento que é servido na salinha. Aqui fala sobre Jesus, na salinha também, só que o aprofundamento é diferente. Lá fala de um jeito que as crianças vão entender, e aqui a gente tem condição de receber o mesmo alimento de lá, mas de um jeito mais profundo. É isso que está acontecendo. Não é que a comida é diferente, é o aprofundamento da comida. É que aqui é carne e lá é leite, mas o problema é que quando aqui não aguenta carne, a gente come a mesma comida de lá. E aí as crianças, irmão, saem do culto dizendo, meu Deus, o tio Jefferson foi usado pra caramba. E a gente sai daqui dizendo, meu Deus, eu queria comer mais. Eu queria mais, eu não tô tão saciada, Esse leite não tá dando, Tem que acompanhar o nível. É por isso que eu disse no início, amadurece, senão você me atrapalha. Porque tem gente que Deus já está querendo subir o nível, mas não pode. O pastor não pode pregar qualquer coisa aqui, porque se der para você, você não suporta. Aí sabe o que a gente vai fazer? Igual o João capítulo de número 6. Duro esse discurso, vira as costas e vai embora. Porque não gostei do que o pastor pregou, não gostei do que a pastora pregou, não gostei do que a missionária Verônica pregou. Não gostou por quê? Porque foi confrontado, porque se fosse milagre a gente ficava. Mas como tem dia que não tem milagre e tem palavra, a gente quer virar as costas e sair andando. É por isso que não dá para mudar a comida, senão faz mal. Aí o pior é que a gente não culpa a gente culpa quem serviu a comida. Estava muito duro o discurso hoje.
Estava muito pesado o discurso hoje. Quando eu comecei a ler e entender esse texto, o Senhor vem falando comigo sobre a estrutura. E quando fala de estrutura, eu lembro da conversa que Jesus vai ter quando vai ser questionado sobre o jejum. Por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos dele não jejuavam? Jesus vai contar a história dizendo acerca do odre velho recebendo vinho novo. Ele vai dizer que o odre velho não suporta receber o vinho novo. Por que não suporta? Porque se jogar coisa nova no odre velho, ele vai se romper. E quando ele se rompe, o que acontece? Desperdiça vinho. Tem coisa que Deus está pronto para poder te dar, mas Ele está dizendo: eu não vou dar, porque se eu der te estraga, se eu der vai corromper, se eu der vai se romper. O que eu preciso fazer? Renova o odre, que o vinho novo desce. Renova o odre, que o vinho novo desce. O problema é que a gente quer coisa nova e maturo. Eu digo a gente, irmão, que eu estou me incluindo. Eu não vim aqui para dizer vocês, eu vim aqui para dizer nós. Se o tema é maturidade, é porque a igreja precisa de maturidade. Quando o tema é comunhão, é porque precisa ter comunhão. Quando o tema é honra, é porque precisa honrar. Quando o tema é gratidão, é porque a gente precisa ser grato. E quando o tema é maturidade, é porque a gente está imaturo. E o Senhor está dizendo: eu tinha um nível maior para vocês, eu tinha um nível melhor para vocês, mas vocês estão se contentando com leite. Só que essa é a noite da oportunidade de quê? De renovar o odre para receber o novo de Deus. Se derrama o vinho novo no odre velho, o odre velho está rígido, e quando derrama o vinho novo, ele rompe. Então vamos lá, Verônica, o que eu faço? Eu descarto o odre? Não. Para esse odre deixar de ser rígido e ganhar uma elasticidade, o que ele tem que fazer? Duas coisas se faz com o odre para ganhar elasticidade e conseguir receber um vinho novo. Primeira, mergulha na água. Quando mergulha na água, ele deixa de ser rígido, ele já ganha uma elasticidade. A água vai falar de quê, Verônica? Palavra. Palavra. Quer adquirir maturidade? Quer receber maturidade do céu? Quer? Mergulha na palavra. Mergulha na palavra que você aguenta. Mergulha na palavra que você suporta. Mergulha na palavra que você consegue. Paulo está dizendo: vocês são carnal, porque vocês não mergulham na palavra. Quanto mais carnal, mais imaturo eu sou. Mas quanto mais espiritual, mais maturidade eu adquiro. Depois de mergulhar na palavra, passa azeite. Mergulhou na palavra, já começou a ficar mais madurinho. Mergulhou na palavra, já começou a ficar mais madurinho. Não fica se doendo à toa, não fica com competição, não fica com divisão, não fica fazendo contenda. Se mergulhar na palavra, a gente não se dói à toa. Mergulha na palavra, que a palavra dá maturidade. E depois passa azeite. Porque o azeite dá para dar mais um pouquinho de elasticidade. Quem é o azeite, Verônica? O Espírito Santo. Irmão, crente, para ser maduro, se tiver palavra e o Espírito Santo na vida, a gente suporta receber uma comida melhor. Se tiver palavra e o Espírito Santo na vida, a gente consegue receber uma comida melhor. O Senhor nessa noite está nos mudando de nível. O Senhor nessa noite está nos mudando de nível. E eu amo porque a palavra diz que o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. E se Ele está nos corrigindo, é porque Ele está dizendo: eu tenho uma comida melhor. E para isso eu estou te dando a estrutura. Estrutura. Mergulha no azeite. Mergulha no azeite. Se enche do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo, que o Espírito Santo tira toda a rigidez. A palavra é pregada e a gente já até descruza o braço e começa a receber. A palavra é pregada e a gente senta na mesa e não fica só olhando para o alimento. A gente come. Por quê?
a gente do pecado e do juízo, dizendo: você precisa consertar nisso, você precisa melhorar nisso, você precisa amadurecer nisso. Mergulha. Ele vai dizer para o povo: o tempo passou e eu achei que vocês tinham avançado, mas vocês continuam bebês. E ele está lamentando porque passou um tempão e o povo não cresceu. Ele está lamentando porque passou um tempão e o povo não avançou. Aí ele está dizendo: eu estou tendo que ainda alimentar vocês com leite, tendo uma carne melhor. Já era para estar em outro nível, mas eu estou tendo que manter a carne, o leite, porque a carne vocês não vão suportar. Eu estou tendo que manter o leite, porque o leite é o que a estrutura de vocês suporta. Eu estou tendo que manter o leite, porque o leite é o que vocês aguentam. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. Mas Paulo não está descartando a igreja de Corinto. Paulo está dizendo: eu acredito em vocês. Dá para vocês adquirirem o amadurecimento que o céu tem para vocês. Dá para vocês chegarem no nível de maturidade que o céu tem para vocês. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Dá para você alcançar o nível que eu tenho para você. Verônica, o que eu faço? Mergulha na água e depois mergulha no azeite, que dá tudo certo. Se coloca de pé aí em nome de Jesus. Vem, Natália. Natália, canta aquele de novo da água. Em nome de Jesus, por gentileza. Eu acredito que tem uma fonte jorrando aqui. Desde o início do culto, o Senhor já confirmou isso. Uma fonte para quê, Verônica? Para nos dar elasticidade. Elasticidade para a gente aumentar um pouquinho o tamanho, dar uma expansão e a gente conseguir receber o vinho novo. Essa elasticidade que tira a gente da carnalidade e nos coloca na espiritualidade. Essa elasticidade que tira a gente da imaturidade e nos leva para a maturidade. Paulo está dizendo: não falta comida sólida. O que falta é estrutura para eu derramar a comida sólida. Tem gente que está aqui que já era para ter mudado de nível há muito tempo. Agora eu estou dizendo como a nível individual, o Senhor falando contigo. Tem gente que está aqui já era para estar um nível muito mais avançado, muito mais avançado. Deus está dizendo: já era para você estar vivendo tanta promessa. Só que você está se comportando como um menino. E sabe o que eu aprendi nesse texto? Que maturidade a gente não ganha com o tempo. Maturidade é decisão, é a gente que decide. Eu vou ser maduro. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar 10 anos e tem gente que ainda vai continuar bebendo leite. Vai passar 20 anos e se você não quiser amadurecer, vai continuar bebendo leite. Mas o Senhor está dizendo: a partir do momento que você decidir ser maduro, a maturidade te alcança. Porque maturidade não é com o tempo. Tem gente madura de 15 anos e tem gente madura de 50. Não é o tempo que dá maturidade, é a decisão. Eu quero viver uma coisa nova. Eu quero receber algo novo. E eu tenho uma notícia para você: a fonte está jorrando nessa noite. O que eu preciso fazer, Verônica? Mergulha na água para poder ganhar elasticidade e Deus derramar o novo. Mergulha na água para poder adquirir maturidade e Deus derramar o novo. Se você entende que essa palavra foi para você, vem aqui à frente, nós queremos orar por você nessa noite. Pode vir aqui à frente. O Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem coisa nova para você. E esse rio está aqui. Que flui do teu grande amor. Esse rio está aqui, ele está dizendo: eu quero te levar para um nível mais profundo.